A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria já de te lembrar que Deus está vendo o seu desejo de aprimorar esse dom que o Senhor deu de pregar a sua palavra. E quando você curte ou compartilha esse vídeo, você colabora para que o YouTube entregue para outros irmãos que também estão no mesmo objetivo. Como eu já falei em vídeos anteriores, esses vídeos eles vão trazer exemplos de mensagem de forma bem objetiva, para que juntos nós possamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Inclusive, se você tem sugestão de versículos que gostaria de ver aqui, o irmão pode escrever aqui nos comentários ou algum tema que o irmão achava interessante nós estudamos juntos, tá bom? O texto base que nós vamos trabalhar hoje também é um texto conhecido. Eu tenho trazido textos bem conhecidos para que fique mais simples dos irmãos entenderem a metodologia desse tipo de mensagem, tá? É Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O objetivo principal dessa mensagem é lembrar ao ouvinte que, após o sacrifício do Senhor Jesus, todos nós temos um acesso livre à presença do Senhor. Lembrando, irmãos, que todos nós temos que ter na nossa mente o seguinte: quando nós vamos levar uma mensagem, que os irmãos estão ali com o seu cestinho vazio, esperando receber o maná daquele dia ou daquela semana. E também nós precisamos lembrar que dentro de uma igreja nós temos vários níveis de compreensão e vários níveis de tempo de evangelho. Tem um novo convertido que está chegando agora, tem um irmão que serve a Senhor há muito tempo, às vezes tem outros pastores te ouvindo. Por conta disso, a sua mensagem também, ela vai oferecer tanto o alimento para o recém-nascido, quanto o alimento para aquele que está há mais tempo. Isso quem vai entregar é o Espírito Santo, mas por isso que é importante que nós vamos nos preparar, estudar a palavra ao longo da nossa vida, para que no momento de mensagem o Senhor ele nos use com a sua graça. Então, nós vamos começar contextualizando, que foi isso que a gente já conversou. Quando eu contextualizo a mensagem, eu procuro esclarecer para o novo convertido em que contexto aquilo aconteceu. Então, neste contexto a qual nós estamos falando, Moisés ele era um servo do Senhor, que ele, quando criança, foi levado para viver no Egito. E aí, conforme eu já disse, conforme o tempo que o irmão tem de pregação, de mensagem no seu culto, o irmão pode contar um pouco mais sobre a história de Moisés. Mas, como eu já disse, na minha igreja, como o tempo ele é mais curto, a gente não se prolonga tanto. Moisés, ele era um servo do Senhor. Quando criança, ele foi levado para viver no Egito, e ali ele viveu como um egípcio. Mas, na vida adulta, ele tomou consciência de que ele não era egípcio, e sim hebreu. E ele viu ali um egípcio cometendo um crime contra um hebreu. E ele foi defender aquele seu irmão de sangue, acabou cometendo também um crime ali, e ele foge do Egito. E casa-se com uma moça de uma região ali longe, e ali ele se torna um pastor de ovelhas, começa a trabalhar ali com seu sogro na criação de animais. E um dia, ele estando ali no campo, no monte, próximo ao monte ali, ele escuta uma voz. E primeiro ele observa um arbusto que queimava e ele não se desfazia. Irmãos, é muito interessante porque muitos de nós foi assim. Nós nos achegamos à presença do Senhor por alguma curiosidade da nossa vida natural. Às vezes uma enfermidade, às vezes algum problema, e a gente acaba se aproximando de Deus. A sarça, ela mostra algo natural que nos aproxima do sobrenatural. E provavelmente você que é novo na fé,
o Espírito Santo direciona que você veio para a presença do Senhor por alguma necessidade que você tinha. E chegando aqui, você encontrou um Deus que não é um Deus histórico, não é um Deus estático, mas sim um Deus vivo, fiel e real, que opera milagres todos os dias, pequenos e grandes, conforme a vontade dele. E Moisés chegando ali, primeiro ele vai pelo que ele está vendo. Então é natural que o homem se aproxime de Deus pelas coisas que ele vê. Você vê Deus agindo em outras vidas, você vê Deus operando, você vê. E aí você quer conhecer. E quando ele se aproxima, ele ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele ouve uma voz. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, nós passamos a ter uma comunhão maior com Ele, nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Às vezes isso é muito nítido. Você está numa situação da sua vida e de repente parece que você ouve nitidamente o Senhor dizendo: não vai para lá, não faça isso, não faça aquilo. E essa direção te dá livramento para a sua vida. E quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê e Deus te direciona, você fica às vezes espantado. Como que Deus sabia disso? Como que Deus sabia daquilo? Uma amiga falou que aos 40 e tantos anos, primeira vez que ela pisou numa igreja evangélica, ela falou: o culto foi para mim. Tudo que aquele pastor pregou falou com o meu problema que eu estava vivendo naquele dia. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, aquela voz deu para ele uma orientação. Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás a terra é santa. E agora o Senhor quer falar com você que já é servo do Senhor. Como que está a sua comunhão com esse Deus maravilhoso? A sandália, ela fala de um recurso humano que nós utilizamos para não nos contaminar, para não nos machucar. Mas quando nós estamos na Terra Santa, quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, não há necessidade de usar sandália, não há necessidade de usar máscara, não há necessidade de nós mantermos nada que aquilo que é aparente diante deste mundo, porque na Terra Santa não há contaminação. No culto é o seu lugar de chorar, no culto é o seu lugar de se aquebrantar. Você que é servo do Senhor há muitos anos, o Senhor fala contigo. Quanto tempo tu vês no culto de forma mecânica? Você não tira as sandálias no altar. Você não se prostra verdadeiramente. Você não consegue desligar os seus pensamentos das suas preocupações com as coisas desta vida, que são naturais, mas o Senhor é provedor. O Senhor é aquele que cuida de ti em toda situação. No momento do culto, no momento da presença do Senhor, é o momento da gente tirar tudo aquilo que é externo, nos derramar daquele louvor tão lindo. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar. É isso que nós temos que fazer no culto, irmãos. Derramar a nossa vida, a nossa adoração, como aquela mulher que entrou no jantar em Betânia e derramou o óleo mais precioso aos pés do Senhor Jesus. Então o Senhor deu aquela orientação a Moisés. E aí ele ordenou que ele se achegasse. Ali o Senhor falou para ele do chamado precioso e poderoso que o Senhor tinha para a vida dele. Então, no momento do derramamento, do quebrantamento, não é uma emoção física e passageira, é um quebrantamento diante de Deus. E a expressão quebrantamento você não escuta em outros lugares. Você escuta chorar, você escuta essa palavra em outros lugares, sorrir, cantar, pular, dançar, vibrar, você escuta em vários contextos essas palavras, mas quebrantamento você escuta na presença do Senhor. E irmãos, nós que estamos há muito tempo na presença do Senhor,
precisamos buscar ter a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor novamente. E ali Moisés recebe, disse Deus a Moisés: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? E lhe direi: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E você, que está há muito tempo na presença do Senhor, sabe que Ele é. E não precisa de muitas explicações. Ele é. Então, quando você for entregar uma mensagem à igreja, saiba que esta mensagem, ela não é sua, ela não é da carne, ela não é da sua inteligência, da sua capacidade. Não. Tenha claro que o eu sou te enviou. E nisto é que ele vai operar a bênção sobre outras vidas. Amém, irmãos? E para você que está nos visitando hoje, que nunca ouviu falar desse Deus, saiba que no Velho Testamento era muito difícil ter este acesso a esse Deus maravilhoso. E ele vai deixar para nós uma prática desta semana. A mensagem prática para esta semana, para aqueles que estão há muito tempo diante do Senhor, é buscar momentos de intimidade e dizer: Senhor, eu quero me derramar na tua presença, eu quero me descalçar diante de ti. E para você que está nos visitando e não conhece esse Deus maravilhoso, saiba que além de tudo que ele fez no Velho Testamento, no Novo Testamento ele enviou o Filho dele, que lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, disse assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje o acesso à presença de Deus, ele é livre através do poder do sangue de Jesus, através do Espírito Santo, da sua ação. Então, você também pode se achegar. Você também pode dizer: Senhor, eu nem te conheço. Eu não sei nem o teu nome, como Moisés disse para Deus, eu não sei quem és tu. Mas eu gostaria também de me derramar, eu também quero me entregar. Então ele já deixou dito: vinde a mim. Então que nesta semana a nossa tarefa prática seja buscar mais intimidade e mais a presença desse Deus maravilhoso. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. E lembre, você pode deixar nos seus comentários exemplos de outros textos que você gostaria de ver em vídeo ou também textos de mensagem que o irmão pode colar aqui nos comentários para que possamos aprender juntos. Amém?